E vamos dar sequência aos nossos vídeos de análises das figuras de Transformers da linha Alpha Action Elite da All-Day. E o escolhido da vez foi o Starscream, um dos mais queridos Decepticons de todos. Quer saber como é que ele ficou na versão cartoon aqui da fabricante? Então acompanha a gente em mais esse review do Classic Edition Toys. E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, Will aqui com vocês para a gente então dar uma olhada nessa figura do Starscream da linha AAE da All-Day. E a gente começa como sempre aqui falando da embalagem. Como vocês estão vendo, a figura está fora da embalagem porque há alguns vídeos atrás a gente fez o unboxing de todas as figuras dessa Wave 1 aqui. Vou deixar o card aqui para vocês. Então a gente queria descobrir se por acaso tínhamos tirado uma das figuras Chase. Aqui a gente tem o Starscream regular mesmo. A embalagem, como vocês podem ver, é a mesma que veio com todas as figuras. Ela é padrão, ela é igual para todos os personagens, não muda nada, tudo igualzinho, inclusive aqui o checklist de todos eles, e inclusive das figuras Chase. Mas uma coisa que eu não tinha mostrado no vídeo do Optimus, que eu acho legal aqui, é que também, independente do personagem, vem um manual de instruções aqui com características de todos. Aqui como é que você coloca o Laserbeak no braço do Soundwave, como você coloca as asas do Starscream, como você coloca prendedores aqui para expor a figura, se você tiver algum expositor aqui, como é que você troca as mãos extras, e aqui como é que você coloca as armas. Todas as armas que vêm com os personagens dessa Wave 1 aqui, que é simplesmente colocar na mãozinha da figura. Bem simples, bem comum aí. Então vamos agora ver a figura do Starscream propriamente dita. E prontinho, aqui está ele, nosso Starscream, para a gente ver os seus detalhes com mais propriedade. E a gente começa como sempre aqui falando da altura da figura. A gente vê aqui que ele tem aqui por volta dos seus 12 centímetros mais ou menos, passa um pouquinho, mas está em uma escala muito legal aqui. Por exemplo, quando a gente coloca ao lado do Optimus Prime, que a gente já revisou anteriormente, olha só, pelos ombros a gente vê que o Starscream está menor que o Optimus, o que é muito legal porque era assim que era a escala da Sunbow do desenho animado clássico G1 mesmo. Olha só o quanto o Starscream é menor que o Optimus Prime. Ficou perfeito aqui a questão da escala. Dá pra gente comparar ele também com outras linhas, como a gente tem aqui o nosso Cliff Jumper da Galaxy Version da Blockis. A gente vê aqui que ele é grandinho, até se você considerar a escala da Sunbow, apesar de ser uma figura menor. E também, se quiser comparar com outro Blockis, temos aqui o Optimus Prime de Transformers One da linha Classic Class. A gente vê aqui que mesmo assim o Optimus continua maior que o Starscream, o que está perfeito aqui para as escalas da Sunbow. E vamos falar agora das características da figura em si. A primeira coisa que a gente nota aqui é o quanto ele se parece com a sua versão animada mesmo. Ele é mais simples por conta disso, não tem tantos detalhes esculpidos de reentrâncias, partes tecnológicas no corpo dele, mas era assim no desenho animado G1 clássico mesmo. Então, por conta disso, para mim, ele está perfeito aqui. Olha só, uma grande representação do que a gente tinha na animação. Inclusive, mesmo sendo mais chapado assim em termos de coloração e detalhes, ele ainda tem os seus próprios detalhes aqui sim, olha só, esculpidos no seu corpo, como aqui nas canelas, nas pernas, olha aqui no quadril, algumas partes, o cockpit aqui pintadinho, aqui no peitoral temos apenas um fundo preto, não tem aquelas turbinas que em geral a gente vê nas figuras mais modernas do Starscream, porque está representando uma figura um pouco mais tecnológica, mais cheia de detalhes, mas mesmo assim ele ainda os tem. Olha aqui, a gente vê todas essas partes aqui também no seu peitoral, aqui nos braços também, olha só, tem detalhes esculpidos aqui também, nos seus canhões aqui do lado. O detalhamento continua aqui atrás, olha só que interessante, na parte da panturrilha dele aqui, as turbinas do jato, inclusive olha ela aqui dentro, a parte aqui formando o calcanhar dele, olha só que interessante, como era no desenho animado também, que representava o que a gente tinha na figura vintage. As asas são muito bem esculpidas, tem bem mais detalhes, símbolo dos Decepticons aqui de cabeça para baixo, assim como era no desenho animado e na figura vintage também, na qual ele era baseado, que tem tanto atrás quanto na frente. Às vezes na frente fica um pouco mais escondido por conta do braço e do canhão aqui, mas a gente consegue ver aqui a insígnia dos Decepticons esculpidinha aqui, muito bonito da mesma forma, assim como a faixa vermelha e branca que a gente tem aqui nas asas. Um dos grandes chamarizes da figura também é o seu rosto, olha só o detalhamento do rostinho do Starscream, está muito legal esse rostinho aqui, um sorriso meio sarcástico, parece que ele está pronto aí para aprontar alguma, para falar alguma mentira ou algum plano para derrubar o Megatron da liderança dos Decepticons. Eu curti pra caramba aqui, tá representando muito bem a
personalidade do personagem. Ficou muito bonito aqui, curti bastante aqui o detalhamento das partes que compõem esse Starscream. Coloração para mim também tá perfeita. Em geral tem gente que coloca Starscream branco, vermelho e azul, ou então um cinza muito escuro com vermelho e azul. Aqui para mim o tom de cinza tá perfeito com o que a gente tinha na animação também. Não é nem claro demais para ficar quase branco, nem escuro demais para ficar um tom de chumbo aí. Ficou muito bom. A exceção é aqui a parte da cabeça do capacete dele, o que é perfeito. Tem algumas figuras do Starscream também que o rosto fica do mesmo tom desse capacete aqui, e aí você não consegue muito ver nem a expressão do rosto da figura, o que a gente não tem aqui na Odyssey. Ficou perfeito, curti bastante. E vamos falar agora das articulações dessa figura. E como é uma figura que não se transforma, então ele perde essa action feature de transformação, ele ganha, sob outro lado, em termos de pontos de articulação. Ou seja, você perde um lado, ganha do outro. Então é o caso aqui, ele tem muitos pontos de articulação, ainda mais considerando a escala dele, que ele é pequeno. A gente começa falando aqui da cabeça, a cabeça pode girar para os lados, né? Eu só não consigo virar muito mais aqui por conta dessa parte aqui, minha mão acaba sendo grande aqui para virar, mas você consegue girar a cabeça dele aqui para os lados, consegue subir bastante, consegue descer bastante, até por conta de uma articulação dupla que ele tem aqui, ele tendo a cabeça com o pescoço, do pescoço com o peitoral aqui. Aqui no ombro nós conseguimos ter uma articulação borboleta, inclusive, pode ir para frente com esse ombro aqui, além de subir até aqui e girar 360 graus. Aqui, obviamente, a asa fica no caminho para você dar a rotação completa do braço aqui. Essas asas também são relativamente móveis, você não consegue mover muito lá para frente e para trás, no entanto, girar você consegue, caso você deseje fazer alguma pose dinâmica aí com a figura. Mas mesmo assim, mesmo com essa arma aqui, a asa não fica no caminho para você deixar o braço reto aqui. Inclusive, as armas que ele tem nos braços também são móveis, você consegue movimentá-las aí na posição que você decidir, mas é só giro, né? Você não consegue subir, descer nem nada. Temos articulação aqui no bíceps, consegue girar aqui o bíceps, e articulação aqui no cotovelo, que permite dobrar. Temos articulação aqui na mão, no punho, que só permite o giro, não consegue subir nem descer. Temos articulação aqui entre o tórax e o abdômen, que é bem interessante, então você consegue dobrar o Starscream para um lado, para o outro, consegue subir um pouquinho aqui, descer aqui também, só que aí esse cockpit fica um pouco no caminho se você quiser girar mais. Ele até poderia girar completamente, se não fosse essa parte do cockpit que fica presa aqui no quadril dele. Mas aqui eles estão tentando respeitar a questão da aparência do personagem na animação. Temos articulação aqui no quadril, as pernas abrem bastante, até por conta que ele tem essa articulação aqui que eu achei muito interessante. Você consegue puxar a perna aqui para aumentar o alcance, inclusive, da movimentação das pernas. Então você consegue ter uma grande abertura de pernas aqui. Não temos um corte exatamente aqui na coxa, mas aqui permite o giro, pelo fato dessa própria articulação aqui. Temos articulação dupla, inclusive aqui no joelho, ele só não dobra mais por conta que essa canela dele aqui é muito grande, e temos articulação aqui no pé. O pé é interessante, ele tem essa ball joint que a gente vê aqui, então permite você subir, descer, inclusive ter o jogo aqui também, mas temos uma outra aqui, inclusive, nessa ponta do pé dele aqui. Inclusive, então, permite você girar essa ponta do pé, subir, descer. Ou seja, é uma figura muito articulada. Você vai ter várias opções aí para colocá-lo em posições dinâmicas, tirar fotos, brincar também, divertir-se, enfim, com essa figura aqui. Itens extras, o primeiro que vem, assim como veio com o Optimus, um card muito legal, aqui o nome do personagem, facção a qual ele pertence e aqui as características dele. Estão, obviamente, na língua nativa, mas eu já usei o tradutor aqui também para ver do que se trata. Parte de trás aqui, igual para todas as figuras, e uma ilustração bem bonita do Starscream aqui, e inclusive o código dele, ele é a AE02, é a segunda figura dessa linha aqui. Além disso, temos também mãos extras, olha só que a gente tem aqui as mesmas que a gente viu no Optimus, as mãos levemente flexionadas aqui com os dedos, né, meio entreabertos, igualzinha, trouxe aqui a do Optimus pra gente ver aqui, ó, que é idêntica ao que a gente tinha. Então a gente já imagina que vai ter repetição dessa base aqui em todos os outros, acho que com exceção das figuras femininas aí como a Arcee. Além disso, temos dedos que apontam da mesma forma, mão esquerda, mão direita, olha aqui, igualzinho também que a gente viu, e mãos para segurar itens. Aqui então
tanto mão direita quanto mão esquerda aqui para você segurar itens. Também são bem esculpidinhos, são bem legais. Tem aqui a mão de robô com detalhes também da mesma forma, as falanges, super interessante aqui, super bem feitinho. Unicamente é que está repetindo, são as mesmas mãos extras repetidas que a gente viu na figura do Optimus Prime. E temos mais um item extra aqui, que é o Megatron no seu modo alternativo, transformado em arma aqui. O Starscream no desenho animado clássico G1 era um dos poucos que utilizavam o Megatron. Eu acho que o Starscream, eu acho que o Skywarp e o Soundwave que chegaram a empunhá-lo como arma aqui. Bem interessante, parece-se muito mesmo. Você coloca aqui na mão com o furinho, simplesmente coloca aqui, dá para segurar e se quiser trocar, dá para pôr aqui na mão do Starscream, substituir, da mesma forma que você coloca e prontinho. Starscream está pronto para empunhar o seu líder aí contra os Autobots. E se você quiser considerar itens extras também, temos os canhões, como vocês viram, são itens que você tem que montar aqui no Starscream para colocar, e as próprias asas também, que vêm separadas e você tem que tirá-las aqui, colocá-las. Bem legal, bem interessante. Se você considerar, é uma figura que tem bem mais acessórios que o Optimus que a gente viu anteriormente. Então, aí está, pessoal. Este foi o nosso review do Starscream, da linha Alpha Action Elite da All-Day. Mais uma figura dessa linha aqui que a gente revisa e que me surpreendeu positivamente. Gostei demais dessa figura aqui, ver os seus detalhes. Para mim, está representando muitíssimo bem o personagem que a gente tinha no desenho animado G1 clássico. E como eu sou fã desse desenho animado, para mim está perfeito esse Starscream aqui, até por conta da escala que eu coleciono. Se você gosta de Transformers G1 também, especialmente do desenho animado, e também gosta de figuras dessa escala aqui, eu acho que essa aqui é uma ótima pedida para você. Figurinha muito bem articulada, muito bem esculpida. Obviamente ele não tem a característica de se transformar, então se isso é necessário para você, talvez não se encaixe no seu gosto, mas se você não liga para isso, aí eu acho que é a figurinha do Starscream perfeita aí se você quer figuras nessa escala aqui. Curti pra caramba, figura com certeza recomendada do Classic Edition Toys. E se esta é a primeira vez que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos e inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos vídeos de figuras de ação de várias linhas e também de Transformers. Se você curte Transformers, dá uma chance aqui pra gente, deixa a inscrição, deixa joinha, deixa comentário, compartilha com seus amigos, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante, é interessante e que compensa ser disseminado aqui dentro da plataforma. Conto com a ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer cada vez mais. E se você gostou desse vídeo, tem mais aqui, tem no conteúdo aqui do lado, dá para você ver aqui, temos mais Transformers aqui, se você curte, tem uma playlist com a nossa coleção de vídeos de Transformers, e aqui também vou deixar mais um conteúdo interessante aqui para você curtir. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!